Com muita experiência, eu acredito que sim. Uh, mas tem que ter bastante experiência. Não é para uma pessoa, um leigo, ou uma pessoa que não conhece o conceito, ver, né? Eu vou dar algumas pistas assim, né? Geralmente, a eflorescência, né? Inclusive, tem muitas lives que eu já mostrei isso. Primeira coisa, você tem que investigar, né? Quando você vai fazer uma análise de uma manifestação patológica, você tem que investigar. Então, assim, a eflorescência, a clássica, ela é, assim, a reação do óxido de cálcio que está livre lá, né? O KO, e ele vai reagir, né? Ele teria que reagir com o gás carbônico para carbonatar. Então, ele não carbonatou, e aí isso vai aparecer. Para ter fluorescência, tem que ter uma pressão negativa para carrear esse sal, vamos dizer assim, que vai se transformar em sal, e sair. Então, geralmente, se não tivesse água, ele ia sair em forma de pó branco. Isso acontece em fachada, em tudo que você tampa. Assim, se você fizer uma argamassa na fachada e deixar ela curar, que a gente chama, que seria ter essa reação do endurecimento do cimento, e aí aquele cal livre que está livre mesmo, que sobrou, não está carbonatado, ele reagir com o gás carbônico, carbonatar, aí você poderia pintar ou colocar cerâmica. Se você pegar os manuais do IPT antigo, era 56 dias, né? 28 mais 28. Aí passou para 28 dias. Depois o pessoal fala que 14 dias dá. Não sei baseado em quê. Então, muitas vezes que eu fui em construtoras, eu falava assim, meu, não quer ter fluorescência? Faz a massa da piscina e deixa 2 meses. Né? Então, a primeira coisa que você tem que investigar, existe o potencial de ter fluorescência? Tem possibilidade de ter pressão negativa? Tem. Ah, beleza. Então, você tem que ir lá onde está e ver se tem alguma coisa que você identifica que está vindo. Então, geralmente, é num ponto isolado, não é a piscina inteira. É um ponto isolado que tem um escorrido e você, às vezes, vê claramente que tem um furo ali no rejunte, né, que veio, pode ser no piso, que vem por umidade ascendente, e aí ela é bem característica da perto de junta, e geralmente vem esse pó, já reage com a água ali, e ele fica meio um líquido mesmo, branco, bem preso na pastilha. E aí tem muita gente que acha que isso é um defeito, ele é estético. E aí lembra que eu falei que a reação é o cal que está livre? Ele tem que acabar uma hora. Então, geralmente, quando eu pego a eflorescência, a gente que identifica que é a eflorescência faz uma limpeza, né? Faz uma limpeza e depois volta. Teve um condomínio que eu fiz, que é até amigo da síndica lá. Faz uma limpeza a cada 6 meses, subaquática, entendeu? Não precisa quebrar nada e bola para frente. Agora, a dureza cálcica, que aí, assim, eu acho que ela se deposita, ela fica meio em suspensão. Inclusive, vocês chamam aí, esqueci, acho que é água turva que vocês falam lá, a água fica meio esquisita, assim, ela não fica... Como é que é? Mais leitosa, né? É isso. E aí, aquela partícula que vai se formando, ela se deposita meio que por igual. Então, teve um caso agora que vocês me ajudaram, e até talvez quem está com o problema, no fundo, às vezes quer acusar alguém, né? Enfim, quer ser pago, né? E aí eu não identifiquei a fluorescência, não tem nenhum sinal de fluorescência aqui. E estava muito pó branco, né? E aí eu fui estudar, era água subterrânea, não estava tendo um tratamento adequado, então eu identifiquei como dureza cálcica. Mas olha, muita gente poderia ir lá, aliás, foi a pessoa até que vendeu os materiais lá e achou que era fluorescência. Agora, tem muita pessoa que às vezes não tem a humildade, né, de estudar, de perguntar para uma pessoa que tem mais experiência. Eu lembro que teve uma piscina que eu fui pegar, que eu fui lá no IPT, peguei o Hércio Tomás lá de carro, que é um dos papas, e falei, vamos lá, que eu não sei o que é. Era uma pastilha de ouro que veio da Itália, né? Tem pó de ouro, e tinha um monte de umidade atrás, eu não conseguia saber de onde veio a umidade. Eu chamei ele, porque a gente precisa resolver. Então, assim, hoje, depois de avaliar muitas piscinas, eu consigo ter uma noção se é dureza cálcica ou eflorescência. Agora eu estou vendo muita gente aproveitar
cara viu lá, aí testou, a dureza cáustica deu ruim, o problema é seu de manutenção. Aí o cara corrige a manutenção e continua o branco lá. E a outra coisa que às vezes me chama atenção é que essa reação, lógico, se tiver uma quantidade até significativa, 5% lá, e é muito pequenininho esses furinhos, pode ser que você vai limpando e vai saindo mais. Mas não dá para ter isso aí por anos, entendeu? Então, às vezes você vai numa piscina que tem 7 anos. Aí o cara fala, tá com eflorescência. Não, é impossível. Impossível. Se tá é porque ninguém limpou. Se você limpar lá... E aí tem produtos hoje no mercado excelentes. Tem uma empresa que a gente trabalha aí, que tem o limpa eflorescência, faz subaquático. Então, assim, eu acredito que sim, é possível. Muitas vezes você pode ficar na dúvida. E aí, na dúvida, o método que eu adoto é assim. Faz o ensaio da dureza cáustica, faz a limpeza e continua monitorando, né? Mas eu, assim, acho que hoje dá para, na investigação, na anamnese, você consegue fazer um diagnóstico mais assertivo. Houve um caso agora que o Aleph participou, que eu projetei, e acho que todo mundo que foi lá falou que era eflorescência, e eu fui lá e falei, cara, eu acho que não é, porque estava muito por igual, tudo. Eu falei, não é assim, não é assim. Quando é tudo por igual, tem que suspeitar de outra coisa. E ela estava meio no ambiente, assim, saía um pouquinho. Daqui a pouco tinha uma cadeira que estava com pó branco em cima, você entendeu? Então, eu já senti que era uma coisa meio... Às vezes é uma união de tudo, sabe? Ó, água subterrânea, alta temperatura, tratamento da água, ausência de vento, e aí pode ter uma reação que a gente nem conhece muito, e aí pode gerar algum pó, né? Outra coisa também, que eu fui uma vez numa obra acho que foi da MPD, que um condomínio chamou, e aí falou, até com inflorescência. Eu cheguei lá e a mancha era amarela escura, né? Olha, a característica da mancha era de eflorescência, mas estava amarelo escuro, né? E aí eu falei, não, isso é uma sujidade que... Ah, mas o que que é? Então eu falei, não sei o que que é, mas não é eflorescência, né? Eu falei, pode até ser, sei lá, depósito de... O pessoal usa bronzeador, não sei, e aí com o tempo vai depositando, tem que limpar, né? Isso é manutenção, porque a eflorescência não tem como ser colorida, né? Então, senão... Então, Assim, é bom para o pessoal que está acompanhando aqui o podcast, ó, eflorescência não tem como ser colorido, gente. Se viu alguma coisa assim, colorida, ó, já suspeita. Já... tem gente que fala algumas coisas assim, mas não tem registro disso. Outro dia teve um debate, inclusive, teve uma... Eu até participei, uma discussão salutar, né, na internet de alguns especialistas, e aí pegaram de um livro tinha uma eflorescência lá, portal. Tá errado. Então, até foi um equívoco lá. Aí eu até fui conversar com o autor, não tinha nada a ver. Ele falou, não, é fora de contexto total, explicou. E aí na revisão às vezes passa, né? Mas, em princípio, ela é branca. Não tem nada que eu desconheço uma reação com alguma outra coisa que torna ela colorida, né? Então, tá bom, ela ficou branca há muito tempo, depois sujou, mas é raríssimo, né? Então, não. Então, assim, respondendo a pergunta, é possível sim, mas tem que ter bastante experiência em tratar e mesmo assim investigar a causa, eliminar todas as hipóteses. E aí, em último caso, tá? Já aconteceu comigo. A gente projeta quase tudo aqui no escritório, exceto cálculo, né? Eu projetei para a Vitacom uma fachada com porcelanato e deixou 2 meses. Tinha lá produto para aditivo para não permear a água. E aí colou umas placas lá, acho que é porcelanato, granito, e deu eflorescência. Ah, mas não podia dar. E aí, você tem como ver se é eflorescência ou não. Você pega o pó, em último caso, mas nós tivemos que fazer. Pega o pó, leva para um laboratório, o IPT faz isso, e vê qual composto químico que tem aquele pó. Nessa dissertação do Max que eu citei, tem um anexo A, que aí fala todos os compostos que podem dar de eflorescência, desde o carbonato de cálcio, enfim, do hidróxido de cálcio e tal, até alguns que são mais estranhos ao nosso cotidiano.
e aí você consegue comprovar que é sim, né? E lá, no caso, a gente comprovou, né? A gente investigou e era da argamassa colante. Não era para ser, mas é. Dependendo do composto que ela tem, do componente, pode ser que dê sim.